Os 5 motivos que me levaram a escolher o peso das minhas flechas. Existem motivos principais que levam um caçador a escolher o peso das flechas, que é principalmente a forma que a gente caça, né? Então, os 5 motivos que me fizeram escolher o peso das minhas flechas são: o primeiro motivo é a forma que eu caço. A forma que eu caço vai interferir totalmente no peso das minhas flechas. Lembrando aqui, eu não quero influenciar você a mexer nas suas flechas, alterar ou caçar como eu caço. Você sabe a forma que você caça, o peso da sua flecha, você vai fazer testes. Então, primeiramente, a forma que eu caço vai interferir totalmente no peso das minhas flechas. E o peso das minhas flechas, ele foi escolhido devido à maneira que eu caço. O caça por rastreio, como eu nunca sei a distância que eu vou encontrar o animal num rastreamento, isso para mim é o fundamental. Se eu alterar muito o peso das minhas flechas, eu vou ter uma alteração muito grande. O voo da flecha vai ser alterado muito, a distância vai ser alterada, tudo vai ser alterado. Então, o peso que eu escolhi das minhas flechas interfere muito na forma que eu caço. Eu já vou falar para vocês, não vou explicar agora, porque senão tem que entrar o porquê. Mas a caça que eu faço é rastreamento. Eu não sei a distância que o animal vai estar de mim. Nunca sei. Às vezes, por exemplo, o último veado que eu abati foi a 9 a 10 metros de distância. O outro atrás, antes desse, anterior, foi a 50 metros. Porém, agora acho que até melhor falar o segundo ponto desse porém, que me levou a escolher o peso das minhas flechas. É onde eu caço. A forma que eu caço não é numa espera, numa ceva, eu não caço assim. Pelo menos eu não estou caçando assim no momento. No momento eu estou caçando por rastreamento. Eu gosto muito desse estilo de caça, de olhar as pegadas, os footprints do animal, saber o que eu estou rastreando, saber o que eu estou seguindo. Às vezes eu vejo uma marca mais pequena e eu vejo uma maior, saber, conhecer o animal, conhecer o comportamento dele. Esse acho que é o estilo de caça que mais vai levar um caçador a entender o animal. Então, a forma que eu caço não é sentado numa árvore ou algo do tipo. Eu tenho que caminhar e achar o animal, eu encontro ele. Às vezes eles estão dormindo, às vezes eles estão comendo, às vezes eles estão descendo a montanha, às vezes eles estão subindo a montanha. Então a distância é fundamental, né? Se eu alterar o peso da flecha, a distância vai alterar totalmente para mim. O peso vai fazer cair a flecha mais rápido, ou uma flecha mais leve vai fazer a flecha não ter uma penetração boa. Então a forma que eu caço que me fez escolher o peso da minha flecha. Então, como eu disse, o segundo motivo é onde eu caço. Voltando então, um dos veados que eu matei recentemente. Então, o que aconteceu foi, eu nunca sei o ângulo direito, porque eu tenho várias montanhas onde eu caço, vários locais onde eu caço, eu nunca sei o ângulo exato. O rangefinder, né, não sei o que se chama telêmetro em português, que ele vê para mim a distância e também o ângulo. Então o rangefinder, quando eu estava mirando nele, lógico, eu não estava mirando no animal, estava mirando num local possível onde o animal poderia ir, porque eu estava escondido atrás de uma árvore, fui descendo a montanha até chegar na distância boa, e estava a 50 metros de distância do local, porém estava em 45 graus, e o rangefinder falou para mim atirar e dar o disparo, né, mirar em 35 metros, então olha só, o ângulo interfere totalmente no disparo. Então, se eu alterar muito a minha flecha, eu vou ter uma dificuldade tremenda para achar esse ponto. Por exemplo, se você caça, que é normalmente, acho que a maioria de vocês caçam de cima de uma árvore ou algo do tipo, o peso da flecha não vai interferir tanto por causa da gravidade, você tirando para baixo, vai ser até bom. Então, se você usa uma flecha pesada, isso é até bom. Mas eu nunca sei se eu vou atirar para cima, vou atirar nível, vou atirar para baixo. Então, será que eu posso alterar o peso das minhas flechas, deixar ela muito mais pesada? Vai de se pensar. Esse foi o segundo motivo que me fez pensar no peso das minhas flechas. E agora vamos falar do terceiro motivo. O que eu caço? O que eu caço influenciou no peso das minhas flechas. Eu não caço big games. Aqui não tem búfalos para caçar, não tem animais de grande porte que eu preciso de uma penetração extra. Um crossbow como esse, né, uma balestra como essa, com uma boa ponta de caça, dá conta do recado muito mais. Tanto que é muito fácil, se tiver 2 animais numa área plana,
essa flecha com uma ponta boa, boas lâminas, conseguir fazer um double kill, que é acertar 2 animais de uma vez só. Eu perco muitas flechas na montanha por atravessar o animal todo, ter uma boa penetração e acabar perdendo minhas flechas porque eu não encontro mais. Tenho muita história ainda para contar para vocês de abates, de formas que eu cacei, muitas coisas para contar para vocês e eu vou compartilhar ainda com vocês. O canal está apenas começando, então é isso. O que eu caço não são animais que eu preciso de uma penetração extra. Os javalis que tem aqui não são monstros gigantescos que eu preciso de uma penetração extra. Não, isso aqui dá conta do recado, como eu uso. E agora então eu vou revelar para vocês o peso das minhas flechas. Ele geralmente está em torno de 426 grains. E como que eu escolhi, como que eu cheguei nesse peso? Simples de explicar para vocês. Esse é o peso recomendado pelo fabricante dessa marca aqui. Não vou entrar em detalhes da marca, mas eu optei em usar tudo original. Flechas originais da marca, os broadheads, né, as pontas de caça, eu até uso pontas diferentes, mas de muito boa qualidade. Então, foi isso que eu preferi fazer. As pontas levam a ter uma boa penetração e o peso que o fabricante recomenda leva a ter um bom voo. Por que que eu escolhi então fazer isso? Os engenheiros, né, dessas marcas, eles gastam muito tempo, muitos recursos para encontrar um equilíbrio de voo, penetração, estabilidade. Eles gastam muitos recursos para chegar nesse nível. Eles fazem testes que a gente não tem como fazer. Nós caçadores em casa não temos equipamento para fazer esses testes, não temos tempo nem recurso para fazer o teste que essas marcas fazem. Então, se você usar o peso recomendado para iniciar o seu treinamento, isso vai facilitar muito a sua vida. Por exemplo, se eu alterar o peso das minhas flechas, isso vai alterar totalmente a forma que eu caço. Às vezes eu poderia chegar mais longe do animal, assim, com a flecha mais pesada eu vou ter que chegar mais perto, vai me dificultar muito. Então são uma coisa que leva a outra. E usando o peso que o fabricante recomenda, isso me facilita muito a minha vida. Por exemplo, uma polêmica que vai acontecer aqui agora que eu vou falar, muitos usam mais peso, não só pela penetração, mas também para preservar a sua balestra. E você não está errado, você está certo. Um pouco mais de peso extra vai ajudar sim a você preservar a sua balestra. Mas como eu disse, os engenheiros gastaram muito tempo para chegar num peso específico para você não estragar a sua balestra. Tanto que eles dão garantia, essa balestra mesmo, muitas das peças têm garantia vitalícia. Então esse foi o motivo de eu ter escolhido o peso das minhas flechas, 426 grains. O fabricante recomenda pontas de 100 grains. Então é isso que eu compro, pontas de 100 grains. Pontas mais pesadas me interferem muito em todo o meu sistema da minha balestra. E eu já notei muita diferença então usando flechas mais pesadas. Por isso que eu tento usar tudo original e isso traz o quinto motivo, tempo e dinheiro. Isso mesmo, o tempo que eu levaria para ajustar todo o sistema da minha balestra por causa da mudança que eu faria nas minhas flechas, a mudança do peso, seria muito significativo. Por exemplo, se eu alterar o peso para mais, isso vai interferir na distância que preciso chegar do animal. Então isso com certeza é significativo. Vou ter que chegar às vezes mais perto ainda do animal, às vezes vou espantar o animal por causa disso, alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. O tempo que eu vou gastar treinando devido aos ajustes que eu vou ter que fazer, por exemplo, a queda vai ser maior, então a minha luneta vai ser completamente diferente. Por exemplo, assim, eu consigo atirar 20, 30, 40, 50, 60, 70, um exemplo, metros. As distâncias que eu atiro são diferentes, né? Os pontos dentro da minha luneta de velocidade são totalmente diferentes. Se eu fizer a alteração, isso vai mudar significativamente. Por exemplo, cada um desses pontos dentro da minha luneta vai mudar, porque a queda vai ser maior. Então vai mudar muita coisa. O tempo que eu vou gastar para fazer todas as alterações, eu podia fazer outras coisas, aprender outras coisas, aprender sobre o animal, pesquisar sobre o animal, estar na montanha. E assim não, vou ter que estar ali em casa, atirando, sem parar. Isso vai ser um processo que nunca vai acabar. Então eu preferi gastar esse tempo, deixar lá esse tempo para os engenheiros fazer e eu gastar esse tempo caçando.
deixa que eles lá resolvam, eles gastem dinheiro, eles gastam o tempo deles e eu vou gastar esse tempo caçando e aprendendo sobre os animais. Então isso tem ajudado muito pensar dessa forma e fez toda a diferença. Eu vejo muita polêmica, muitas coisas, né, as pessoas falando sobre esse assunto, mas entram às vezes na conclusão por influência. Eu não estou aqui para influenciar ninguém, eu estou falando para falar a forma que eu uso, que é a forma que é original, né, que vem original já da caixa, que está no manual, é isso que eu uso. E para mim tem funcionado muito bem, não tem me decepcionado. Eu não feri ainda nem algum animal assim que foi por erro de escolher mal o peso da flecha. Na verdade tem me atendido muito bem o peso que eu escolhi as minhas flechas. Então esses são os grandes motivos. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pelos comentários construtivos que eu tenho visto. Eu acredito que ao invés de críticas, tragam para nós soluções. Isso vai ajudar muito. Vamos criar aqui uma comunidade de bow hunters, de caçadores de flecha, ou de várias modalidades de caça. Eu quero trazer aqui para vocês uma modalidade que não está em alta. Na verdade é uma modalidade rara de se ver, rara de se aprender, que é a modalidade de caça por rastreamento, que é onde você aprende a chegar perto dos animais, não fica só apenas sentado numa montanha com um rifle atirando de várias distâncias. Eu não sou contra, eu caço assim, já cacei muito, mas hoje eu dou preferência para caça onde eu preciso chegar perto do animal. Isso traz muito mais adrenalina, te obriga a você conhecer muito mais sobre caça, você é obrigado a aprender muito mais do que um caçador de rifle. Você é obrigado, né, devido às circunstâncias de você ter que chegar mais perto para fazer o abate, sem fazer barulho, entender muito mais o vento, ler o vento, saber entender mais ainda sobre o cheiro, o comportamento do animal, o horário que ele sai, o vento, como que o vento se comporta naquela região. Você vai ter que aprender muito mais. Você vai gastar tempo, lógico, melhorando a sua mira. Isso você vai, assim como alguém que atira de rifle, você vai aprender muito sobre peso de munição. Aqui você vai aprender muito sobre o peso das flechas, como usar as flechas, como usar vários estilos de luneta. Por exemplo, essa aqui é uma luneta de velocidade. Eu vejo as pessoas no Brasil, os caçadores, acabam abandonando essa luneta, mesmo ela vindo às vezes original. Eu vejo muitos caçadores tirando isso para colocar um red dot, né, um red dot na sua balestra, mas você não faz ideia de como isso aqui é precioso para você atirar de diferentes distâncias. Eu consigo atirar 20, 30, 40, 50, 60, 70 metros com isso aqui, usando a mesma configuração, sem ficar alterando nada. Eu treino, ajusto em casa, vou pro mato, o animal tá 20, o último veado que eu atirei, como eu falei, que eu disparei, fiz um disparo de flecha, ele estava a 10 metros, o outro estava a 50, numa inclinação de 45 graus, o tiro foi a 35 metros, olha só. Então imagina ter que preparar em casa para 50 metros um red dot, por exemplo, e aí eu vou lá pro mato e o bicho está a 70, aí eu vou ter que ficar fazendo um cálculo, poxa, eu vou ter que atirar mais para cima? Quanto? Com uma luneta dessa você não precisa, então eu vou ajudar vocês, vou fazer vídeos específicos para vocês entenderem a usar esse sistema, e eu espero que ajude, seja um vídeo construtivo. Então, ao invés de você trazer críticas, traga soluções. Por favor, vamos criar uma comunidade muito legal aqui nesse canal sobre caça de rastreio, caça com rifles, mas principalmente caça de flechas. Eu acredito que isso vai ser incrível para todos nós. Mas primeiro eu tenho só a agradecer todos os comentários positivos, não só no YouTube, mas no WhatsApp. Muitas pessoas estão me contatando até para me ajudar de alguma forma. Isso traz muita alegria. Estou fechando algumas parcerias já para no futuro a gente ter muito conteúdo, trazer muita coisa boa aqui para vocês. Então, se você puder ajudar o canal de alguma forma, eu só tenho a agradecer você. Por favor, me dê dicas de vídeos para mim fazer. Agora, a partir desse momento, já estou agendando novas caçadas em lugares espetaculares, lugares diferentes para trazer para o canal. Vou começar a filmar mais. Vocês sabem que é uma dificuldade tremenda para quem caça como eu, por rastreamento, levar muito equipamento, mochilas. Agora tem tripé para levar, tem baterias, câmeras, diferentes câmeras para filmar o abate, para filmar às vezes o animal está longe, tem que dar aquele zoom, tem muitas coisas. Isso vai dificultar muito a minha caçada, mas nós estamos fechando parcerias e outras coisas que vai ajudar muito aqui no canal a trazer esse conteúdo para vocês. Então, se você puder de alguma forma fortalecer esse canal, seja bem-vindo a fazer isso. Você pode curtir, comentar, trazer sua opinião, trazer comentários construtivos. Isso pode ter certeza que vai ajudar de alguma forma. Compartilhe o vídeo com caçadores para trazer mais opinião
opinião, para o nosso vídeo conseguir abranger mais caçadores e assim a gente com certeza vai criar uma grande comunidade de caça. Então é isso, deixa sua opinião sobre vídeos que você gostaria de assistir, técnicas de caça, principalmente dessa caça, dessa modalidade que eu estou trazendo para vocês, de rastreamento, aproximação, caça com flecha, né? Principalmente balestra. Se você quiser aprender sobre essa luneta, sobre posições ou sobre os itens que eu uso, por que eu uso cada item, ou talvez as tralhas de caça, se você tiver uma opinião que nós podemos compartilhar com vocês, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu vou gravar e trazer esse vídeo para vocês. Então muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.